Vamos construir um raciocínio então aqui, pessoal, em respeito à pergunta do Carlos Veloso e com o consentimento aqui do nosso entrevistador, que é meu amigo Douglas. Primeiramente, eu quero deixar claro para todas as pessoas que ainda não desistiram de entregar um prato de alimentação, uma refeição nas mãos de uma pessoa hipossuficiente, especialmente aqueles que estão sem teto, estão vivendo na rua. Quando você entrega um prato de comida para um homem, para uma mulher, para crianças que estão na sarjeta, você não resolve a vida dessas pessoas, mas você pratica primeiro um ato nobre de solidariedade humana para os cristãos, entendem bem que estão seguindo o mandamento do nosso mestre. Mas além disso, você toca na alma e no coração dessas pessoas no sentido de deixar claro para elas que elas não são invisíveis. Então assim, que o Senhor Deus, Altíssimo Deus, Pai e Senhor, continue tocando nos nossos corações para que a gente, mesmo essa condição colocada pelo Douglas, de que a união nem se fala, o Estado fica distante. E quando a gente fala Estado, representa os 3 níveis de governo, os 3 entes da federação. Quando diz assim, quase ninguém consegue resolver o problema, isso seria uma questão para o Estado tratar de maneira mais séria, eu concordo com o Douglas. Mas é óbvio que a população precisa se envolver com essas questões. Para que você vá para casa e coloque a cabeça no travesseiro de forma tranquila e em paz, entenda o que eu vou tentar explicar agora nos próximos minutos. Entregar uma refeição para um morador de rua é entregar juntamente com a refeição uma mensagem. Eu te amo, eu sou solidário a você e você não é invisível. Eu te vi, eu estou te vendo. Eu não posso levar todos vocês para minha casa, mas eu estou vendo você. Agora, tanto quanto os recursos dedicados pelo governo federal e reproduzidos nos demais níveis de governo, com os auxílios, com as bolsas, não conseguem resolver a questão de famílias, de homens e mulheres dignos e trabalhadores, o prato de comida também não resolve. Então, para a situação da população de rua de Itaperuna, obviamente, ela passa por uma atenção mais especial do poder público, e quando a gente diz poder público, não é uma responsabilidade do prefeito. O prefeito não pode levar para casa essas pessoas. Cada uma gestão trata com nível de seriedade a questão dessas pessoas. Nós temos uma nota de avaliação para dar para os últimos governos. Eu não vou dizer isso aqui agora, não é momento de criar confusão. Não é momento, é momento de baixar o nível das tretas e dos barracos e pensarmos em domingo. O próximo prefeito tem sim uma missão como portador do maior nível de responsabilidade, mas auxiliado por políticas públicas que são gestadas dentro do ambiente que a gente chama de casa do povo, que não pode estar promiscuído, que não pode estar comprometido, que não pode estar repleto de gente inepta, ineficiente, pessoas que nós respeitamos pelo amor, pela filantropia, pela caridade. Por exemplo, tratando da questão de uma mesma ordem, mas realizando uma analogia. Será que resolve a questão uma caixinha de papelão com pote de comida, um vasilhame de ração, um pouquinho de água limpa para um cãozinho de rua num dia frio e chuvoso? Da mesma forma como entregar uma refeição para um morador de rua. São atitudes que demonstram solidariedade humana, são nobres, devem ser respeitadas e louvadas, mas são todos atenuantes e não resolvem o problema da população. Agora, chegaram a uma semana das eleições e ficar criticando a cidade de Itaperuna, a gestão de Itaperuna, todos os políticos, tanto o prefeito quanto os seus assessores, que são os responsáveis pelas pastas, e também ficar aí dizendo que os vereadores cruzaram os braços e não resolveram a questão, os grandes empresários, detentores do capital, falar isso a uma semana das eleições. Deixa eu dizer uma coisa para todos os eleitores, para todos os cabos eleitorais, para todos os assessores de todos os grupos. Vocês estão perdendo o tempo. Não adianta ficar expondo a nevralgia das mazelas de uma cidade a uma semana das eleições. Estão mais do que perdendo tempo. Estão mostrando falta de caráter. E para todos que eu estou dizendo, seja do meu grupo, da minha aliança política, seja dos outros, eu sou absolutamente independente para dizer a minha opinião. E para terminar a resposta para o Carlos Alberto, a opinião passa por termos um chefe do executivo sério, que não consegue manipular o poder legislativo, então passa também por termos vereadores idôneos assentados naquelas cadeiras.
É por implementarmos estratégias do tipo albergue para acolhimento com triagem, alimentação, condutas propedêuticas de saúde e depois encaminhamento para atividade funcional daqueles que não são também usuários de substância entorpecente. É assim que se trata. Aqueles que não são usuários de substância conseguem ser resgatados com mais facilidade. Aqueles que são usuários têm que passar na fase propedêutica, clínica e médica por outro tipo de triagem, para outro tipo de assistência, para que depois esteja também trabalhando, volte para suas famílias de origem ou formem, Douglas, uma nova família. Sim. Orientada, emocionalmente acolhida, medicamente tratada, espiritualmente talvez orientada, pelo trabalho de capelania sério, que hoje em Itaperuna acontece por atividade de sacerdotes, dos cristãos dessa cidade, mas que não tem organização nenhuma. Então passa por acolher, triar, encaminhar para assistência social, odontológica, médica, de tratamento das doenças mais prementes, da tentativa de libertá-los do vício às substâncias entorpecentes, devolvê-los para as famílias que os amam, ou permitir a eles uma atividade digna de trabalho com remuneração para que eles iniciem uma vida e formem uma nova ou voltem para a antiga família.